Bíblia em Mateus, capítulo 14, versículo 22 a seguir. Mateus 14, 22. Aleluia. Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém, irmãos? Esta é a palavra. Assim como você está, Senhor, é a tua palavra, e eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu reconheço que o Senhor é soberano e que não há nada que o Senhor seja fora do teu controle, do teu domínio. Eu quero pedir, Senhor, que teu Espírito Santo me oriente em tudo aquilo que eu for ministrar a esses corações. Assim como o Senhor tem falado comigo durante essa semana, e como que em porções diárias o Senhor tem ministrado ao meu coração. Que o teu Espírito, assim como tem ministrado desde o primeiro momento que as pessoas têm chegado neste lugar, venha continuar falando aos irmãos que estão conectados, que estão ligados, que estão participando deste culto. Oramos também mais uma vez, ó Pai, pela vida do Ravi, pela recuperação dessa criança, deste bebê. Oramos também, ó Pai, pela vida do Samuel, pequeno Samuel, que nasceu semana passada e que está internado. Coloca a tua mão, traga descanso para o irmão Lucas, a irmã Stephanie, que eles possam confiar, Deus, no Senhor. Pela vida desse jovem, o Alessandro, que está nessa situação ali na UPECAM, nós cremos, e como já ministramos, que o Senhor é o Deus que faz milagres. Alcança ele, Senhor, e fala conosco em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tudo que Jesus faz tem um propósito. Jesus, quando ele veio à terra, ele, através de tudo que ele fazia, ele queria que aqueles homens estivessem preparados para o desafio que eles iam ter à frente naquele percurso tão árduo que seria o ministério dos discípulos. Os irmãos sabem e já devem ter lido quantas situações que os discípulos chegavam e diziam: nossa, olha o que Jesus está fazendo. Olha, verdadeiramente, como eles disseram aqui no final desse capítulo, és o Filho de Deus. Quem é este? Por quê? Porque o propósito de Jesus era se revelar àqueles homens, ensiná-los o propósito, quem ele era, para que ele veio. E nós, olhando para esse texto, nós vamos ver que Jesus, aonde ele ia, ele arrastava multidões, porque as pessoas tinham sede de Jesus. As pessoas queriam aprender com Jesus, e Jesus vinha de uma situação difícil. Se você ler um pouquinho no capítulo 14, um pouquinho antes, você vai ver que João Batista havia sido morto, decapitado, e Jesus ficou sabendo. E Jesus, como homem, ele com certeza contristou o seu coração e procurou um lugar deserto. Sabe quando você sabe de algumas coisas que machucam você, que dói no seu coração, e você quer se retirar? Jesus, ele vai se retirar. Mas quando ele chega no lugar onde ele esperava encontrar, descanso, muitas pessoas chegam até ele. E quando aquelas pessoas chegam até Jesus,
A palavra de Deus fala que Jesus os via como ovelhas sem pastor. E Jesus se compadeceu daquelas pessoas. E uma grande multidão ali, já no final da tarde, aí Jesus vai e pega e multiplica os pães para aquelas pessoas. Por quê, meus irmãos? Jesus Cristo, Ele está interessado em cuidar de você em todos os níveis. Agora, Jesus não queria apenas cuidar da fome física daquelas pessoas. Jesus queria salvar aquelas pessoas. Em uma questão mais simbólica, aqueles pães também significavam que Jesus Cristo, Ele é o pão da vida. De uma certa forma, quando eles olhavam para Jesus, eles iam identificar que lá no Antigo Testamento tinha uma profecia em que Deus levantaria um profeta como Moisés. Então, assim como Moisés experimentou ali no deserto, quando Deus mandou maná, o pão do céu, quando aqueles homens viam Jesus multiplicando o pão, era para que eles olhassem e dissessem: Ele é o Messias, Ele também está fazendo isso, e o reconhecessem como aquele que era prometido. Mas os olhos daqueles homens estavam como que fechados, porque o interesse deles, a motivação deles, em muitos momentos era apenas de querer algo de Jesus. Mas Jesus queria levá-los para um outro nível. Jesus quer levar a sua igreja neste lugar, na face da terra, para um outro nível nesses dias, para um nível avançado de entendimento, de comunhão, de realidades espirituais que você já nunca imaginou. E Jesus pega aqueles discípulos e fala: fiquem, eu vou ficar aqui e vocês vão para o outro lado. O texto, ele cita uma expressão que Jesus, ele insiste, ele compeliu e diz assim: atravessem o mar, vão para o outro lado. E a palavra de Deus fala que os discípulos entram no barquinho, já estava anoitecendo, e Jesus vai orar. Jesus precisava falar com o Pai. Meus irmãos, para que nós possamos experimentar coisas de Deus novas, nós precisamos tirar tempo para falar com Deus. Porque quando nós entramos no nosso quarto, quando nós tiramos tempo para falar com Deus, meus irmãos, Ele vai falar conosco. Aquele vazio no teu coração que insiste em te incomodar, aquela ansiedade, aquele medo, não vai ter mais lugar para a presença de Deus que vai inundar o teu coração. É por isso que Jesus, Ele está indo para o lugar de oração, e Ele está querendo ensinar. Mas quando Ele também fala para os discípulos: vão para o outro lado, Ele também quer ensinar eles. Por quê? Porque Jesus queria que eles avançassem para o outro nível de entendimento. Porque se você ler os relatos, os evangelhos sobre este dia, os discípulos ainda não haviam entendido a multiplicação dos pães. Eles estavam muito confusos. Eles olhavam e diziam: o que é isso? Será que é magia? Será que é mágica? E Jesus queria que eles entendessem. Então Jesus fala: vão para o outro lado, manda eles entrarem no barco. Existe um outro detalhe: as pessoas, quando viram aquele milagre, eles queriam fazer Jesus rei. Se você olhar João no capítulo 6, versículo 14, você vai ver essa citação, que uma das probabilidades de Jesus dizer: vão, atravessem para o outro lado, é que eles poderiam ver que aquilo que Jesus estava fazendo poderia colocá-lo como rei. Jesus não queria isso, porque Ele já é o rei, e Ele não queria ser aclamado da forma que os homens gostassem que Ele fosse aclamado. Mas Ele tinha que ir para a cruz, para derramar o seu sangue, para verter o seu sangue, para que eu e você estivesse hoje aqui na presença de Deus o adorando. É por isso que você vai ver: vendo pois os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Mas olha o outro versículo, versículo 15: sabendo pois Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então provavelmente Jesus disse assim: eu quero que vocês saiam daqui logo. Porque Jesus não estava interessado com aquilo que os homens diziam sobre Ele. Jesus não estava interessado que as pessoas ficassem bajulando Ele, não. Jesus estava ali para agradar ao Pai. E quem agrada o Pai faz a vontade de Deus e abençoa as pessoas. É algo que nós precisamos entender. Quando nós agradamos a Deus, automaticamente as pessoas que estão ao nosso redor vão ser tocadas e vão ser abraçadas por Deus.
Deus. Talvez você tenha andado por dias difíceis. Eu estou falando para pessoas aqui de várias situações, de várias personalidades, e talvez as pessoas ao teu redor dizem: você não sabe lidar, você não sabe falar. Eu quero lhe dizer, sabe o que Jesus está ensinando para mim e para você hoje? Agrade a Deus, agrade ao Pai, que você vai conseguir agradar os seus filhos, agradar seu esposo, agradar sua esposa. Você vai conseguir se relacionar com as pessoas, porque você vai ser alguém dirigido pelo Espírito Santo. Então Jesus fala: vão para o outro lado. Só que às vezes, irmãos, a obediência nos leva a sermos provados. Geralmente a gente, quando pensa assim: eu vou obedecer a Jesus, eu vou obedecer a Deus, e o que eu vou ganhar em troca? O que eu vou ganhar se eu obedecer? Nós somos pessoas, seres humanos, em uma geração que em muitos momentos não está disposta a fazer nada assim, que não receba nada em troca. Agora Jesus estava dizendo para eles: me obedeçam, vão para outro lado. Jesus, mas não, vão para outro lado. E quando eles entram no barco, e eles estão há algum tempo ali naquele mar, a palavra de Deus fala que vem uma tempestade tão grande que eles ficam com medo. Os vendavais que vêm naquele barquinho os leva a ter medo. Mas o que eles estavam fazendo ali era fruto de um relacionamento com Deus. Porque Jesus, ele diz em João 14, 23, sabe qual que é o sinal que você ama a Deus? É quando você obedece a Deus. Não adianta falar assim: Senhor, eu te amo. Mas Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E sabe qual é o benefício da obediência? E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Sabe o que Jesus estava ensinando para aqueles discípulos? Me obedeçam, façam aquilo que eu estou mandando. Não importa o que aconteça, o que vai importar é que eu vou estar cuidando de vocês. É por isso que no meio daquela tempestade, Jesus estava vendo eles de longe. Jesus estava olhando para eles aflitos dentro daquele barquinho, dizendo: nós vamos afundar. Mas Jesus estava olhando para eles porque eles tinham obedecido a voz do Todo-Poderoso. Talvez você esteja aqui hoje e você está dizendo: Senhor, eu tenho te obedecido, eu tenho sido fiel, Senhor, e quanto mais eu oro, mais dificuldade eu tenho enfrentado. Saiba que por você ser obediente, Deus está olhando para você aqui nesta noite. Deus não perde um instante da tua vida. Portanto, continue fiel ao Senhor no meio dessa tempestade. Porque às vezes, irmãos, sabe o que acontece? Nós não estamos dispostos a obedecer a Deus porque a gente quer algo em troca. A gente não quer renunciar. Mas quando nós entendemos que obedecer a Deus revela o fato de que nós o amamos, obedecer é algo muito natural. A gente não está importando daquilo que a gente vai perder, porque a gente já tem tudo. A gente tem a companhia de Deus nas nossas vidas. Aqueles discípulos, eles experimentaram isso. E Deus está falando para você aqui nesta noite. Talvez você tenha vivido algumas situações e você tenha dito: Senhor, o Senhor quer que eu faça tal coisa, mas é tão difícil. O Senhor quer que eu renuncie tal coisa, que eu abandone tal coisa. Ah, Senhor, eu vou perder amigos, eu vou perder prestígio, eu vou perder fazer a minha vontade, a vontade da minha carne. Mas uma coisa vai acontecer: você jamais vai perder a intimidade com Deus. Ele vai habitar em tua casa todos os dias da sua vida. E quando vier a tempestade, como veio com aqueles discípulos, Ele vai olhar para você e vai dizer: eu estou olhando para você. Deus está olhando para pessoas aqui que estão vivendo em obediência, pessoas que têm renunciado tantas coisas. Não é porque é bom, não é porque é forte, é porque ama a Deus de todo o coração. Vale a pena. Vale a pena. Sabe quando uma criança ela fala assim: eu não vou fazer tal coisa, porque se eu fizer, meu pai não vai gostar. Se eu fizer, a minha mãe não vai gostar. Porque a criança sabe que o pai o ama, que a mãe o ama, e aquilo que ele está fazendo vai ir contra aquilo que o papai e a mamãe estabeleceu para ele.
Meus irmãos, nós somos filhos do mesmo Deus. Quando nós andamos em obediência, a gente pode até andar por provação, a gente pode até ter privações. Infelizmente, a teologia deste tempo, a teologia que muitos têm pregado por aí, falam que você não pode sofrer, que você não pode ter problemas. Mas é diferente de tudo isso. Jesus, ele nunca nos disse que nós não teríamos dificuldades. Aliás, pelo contrário, entretanto, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Sabe por que Jesus diz tendes bom ânimo? É porque você não vai estar sozinho em nenhuma circunstância. Essa provação, essa privação tem um propósito de te levar para um nível maior de intimidade com Deus. Tem pessoas que estão passando por situações aqui e estão dizendo: Senhor, eu não vou aguentar. Senhor, eu vou cair. Senhor, eu não vou chegar lá. Se foi Deus que mandou você entrar nesse barquinho, permaneça, porque você vai chegar do outro lado. Você vai vencer. Porque Jesus, ele tem um propósito de nos levar para um outro nível. E neste percurso, ele se revela a nós. Quando nosso irmão Lucas, ele ministrava a semana passada no domingo, o Salmo 139, de Deus, falando sobre Deus, quem Deus é, sua onisciência, seu poder, seu amor. Nós entendemos que Deus, ele quer se revelar para nós, porque as coisas deste mundo, elas tentam distorcer aquilo que Cristo é para nós. Meu irmão, você não conhece sobre Cristo apenas lendo Bíblia. Pastor, que heresia está falando? Não estou falando heresia, não, estou falando a verdade. Sabe o que a palavra de Deus fala no Salmo 34, versículo 8? Meu irmão, teologia é muito bom, pós-graduação em teologia é muito bom, mas só você vai aprender sobre Cristo se você provai e vede que o Senhor é bom. Deus não se aprende, Deus se prova dele. Meu irmão, é por isso que nós vemos homens como Pedro, homens como aqueles discípulos, homens iletrados, que provaram a companhia de um Deus todo-poderoso, porque Deus quer se revelar para você, Deus quer que você tenha experiências com Ele. É por isso que aqueles discípulos, eles estavam ali, longe dos olhos de todo mundo, eles estavam sozinhos ali. Meu irmão, e muitas vezes a gente está assim, se sentindo sozinho, abandonado. A gente não olha e não consegue ver ninguém olhando para nós, mas Jesus está cuidando de você, porque Ele quer te levar para um nível maior. E nesse lugar de sozinho, de solitude, Deus, ele começa a trabalhar em você. Ele começa a fazer com que você cresça, com que você amadureça, para que você saia de um nível de mediocridade. Sabe o que é a pessoa medíocre? É aquela pessoa que sempre vive na média. Aí eu vou na igreja, eu até oferto, eu até dizimo, isso é muito bom, eu até oro. Mas meu irmão, Deus quer te levar a um nível muito maior de intimidade com Ele. Ele quer que você viva muito mais do que você está vivendo até hoje. Eu não sei para que Deus está falando aqui, mas o Espírito Santo está dizendo para você: eu quero me revelar a você, como Ele fez com aqueles discípulos. Então é por isso que Ele manda ele vai lá para o meio do mar, vai para o meio da tempestade, que vocês vão ver quem eu sou de verdade. Vocês viram eu multiplicar o pão? É como se Jesus dissesse assim: vocês viram fazendo isso? Vocês ainda não viram nada, ainda eu vou fazer muito mais por você. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: você ainda não viu nada do que eu posso fazer por você. Eu vou fazer muito mais ainda. O Senhor se importa conosco. É por isso que Ele quer se revelar, porque o homem que não conhece a Deus, ele se perde. O homem, uma geração que não conhece a Deus, se corrompe. A Europa está se corrompendo, a América do Norte está se corrompendo. Os lugares onde o Evangelho cresceu, as igrejas estão se tornando pubs, bares, baladas. As pessoas não querem mais Jesus. Sabe por quê? Porque em algum lugar desse caminho, dessa história, eles não tiveram uma experiência com o Senhor. Sabe por quê? Porque o dia que você tem um encontro com Deus, a tua vida jamais é a mesma. A palavra de Deus fala de um homem chamado Jacó. Jacó era enganador, mentiroso. Ele mentia, ele enganava, até que um dia ele está indo pelo caminho, e Jesus, ele toca nele. Ele tem uma luta com um anjo, que teologicamente a palavra de Deus vai nos dizer que ali naquele dia ele luta a noite inteira. E ali aquele anjo toca na coxa de Jacó.
Na teologia é chamado de teofania, porque é a aparição de Cristo. Porque aquele homem precisava mudar. Deus parou aquele homem, e quando ele foi tocado, Deus mudou não somente o nome dele, mas Deus mudou a história de Jacó. Deus quer mudar a história tua, meu irmão. Deus vai parar você, Deus vai fazer algumas coisas, Deus vai colocar a gente no meio de alguma enroscada, alguma tempestade vai chegar, mas quando você passar por ela, você não vai ser mais o mesmo. Você vai dizer como Jó: eu só conhecia ele de ouvir falar, mas hoje eu conheço de estar perto dele. Eu sei quem ele é, eu sei quem ele é, eu sei o que ele está fazendo. Jesus queria mostrar algo além para aqueles homens, para que eles pudessem ir para um novo nível. Eles precisavam entender quem ele era, o seu domínio. Olha aqui Colossenses 1, eu gosto muito desse texto, versículo 15. Colossenses fala sobre a excelência de Cristo, sobre a sua, domínio sobre todas as coisas, supremacia de Cristo. Olha aqui que Paulo ele vê, quando ele está falando sobre Jesus. Jesus não é apenas um profeta, Jesus não é apenas um homem importante, como alguns dizem por aí. Jesus não é apenas alguém que iludiu os homens, trazendo uma falsa esperança que ele ia ressuscitar, e os discípulos esconderam o corpo dele. Não, Jesus é isso. Paulo está dizendo: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A palavra de Deus continua dizendo: pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus estava querendo mostrar para aqueles homens: ei, aquele que controlou, que está controlando essa tempestade, é o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho domínio sobre a tempestade, eu sou o dono da terra. Meu irmão, onde é a obediência? A obediência nos cura, a obediência nos muda. Às vezes vai doer, mas eu não quero isso, Senhor. E Deus está dizendo: entra no barco. Senhor, mas eu não quero largar a mão disso. Larga a mão disso, paga o preço, porque eu vou mudar a tua história, porque eu tenho domínio sobre todas as coisas. Meu irmão, o ser humano não consegue ver tudo. A gente não está vendo tudo aqui, o mundo espiritual está fechado para nós. Mas a palavra de Deus fala que Jesus, ele tem poder e domínio sobre potestades, sobre principados. A sua vida não está sozinha. Você tem um Deus que cuida de você. Para que você está com medo? Para que você está assustado? Ele é o dono de todas as coisas. Se ele disser assim: mar, pare agora, ele tem que parar. Se ele falar: sopra mais, mar, ele vai soprar, vento sopra. Agora, se ele falar: para com tudo. Se ele dizer: ei, morto, ressuscita, ele tem que se levantar. Nós cremos neste Deus, irmãos, e a sociedade atual não crê nesse Deus. A gente se encheu de conhecimento, a gente lê livros, a gente tem acesso a tudo, mas a gente não tem fé, porque a gente não conhece o Deus que nós servimos. Meu irmão, o Deus que você serve é o dono de tudo, e você está preocupado. Ah, meu irmão, eu tenho aprendido muito com tantos homens de Deus, eu tenho vivido coisas extraordinárias. Eu me lembro quantas vezes que Deus fez coisas sobrenaturais na minha vida. E às vezes eu falo para os irmãos: para você talvez é muito pequeno, mas para mim foi um sinal de que Deus está cuidando de tudo, dos mínimos detalhes. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Eu me lembro que aproximadamente uns 15 anos atrás, 15 anos e pouco, eu estava, sempre comecei a pregar, os irmãos me chamavam, e eu não tinha um terno para pregar. Na época se usava mais terno, agora o pastor está mais moderno, diferenciado. E eu lembro que eu tinha um desejo, você é culpado, Ronil, de ter um terno. E eu me lembro que o meu tio, o sogro, falecido pastor Nicanor, que dorme no Senhor, ele me deu um paletó bege. E aí a Bruna foi e comprou uma calça meio combinando com aquele paletó, para que eu pudesse ter alguma coisa meio combinando. Então eu parecia o Didi Mocó, sabe? Aquele paletó desse tamanho, uma calça meio sobre tom,
porque a Bruna sempre foi minha personal style, né? Então ela sempre tentava ajustar alguma coisa, né, amor? Para ficar um pouco melhor, e eu sofria com aquilo. Aí eu me lembro que um dia eu falei, Senhor, eu queria tanto um terno. Aí eu estava um dia, olha como é que Deus trabalha. Na casa dos meus pais, a mãe disse assim, você ficou sabendo, não sei o quê. Uma irmã, esses dias atrás, ela queria muito uma sandália. Filho, sabe o que ela fez? Ela foi lá nas lojas Kelly e ela experimentou a sandália e falou, olha que legal, quero ver essa sandália minha, muito bonita e tal. E falou, vai levar? Não vou levar. E essa irmã foi para casa. E não é que essa irmã ganhou essa sandália. Eu falei, é esse negócio comigo. A minha mãe está aqui de prova. Eu falei, hoje eu vou ousar minha fé. Pastor, eu posso fazer isso para tu? Não, Deus falou comigo. Eu vou te mostrar que eu cuido de todos os detalhes. Irmão, fui lá na loja de terno. Onde você trabalha, Avenida Tiradentes, né? Ali na Avenida Tiradentes, do lado de baixo tinha uma loja de ternos, antigamente. Remo Femute, Raffer, isso, obrigado, amor. Raffer. Era um lugar dos ternos, Toledo. Eu fui lá, ninguém sabia disso. Fui lá, Edinho, pensa num gordinho doido. Fui lá. Mandei amor, sabe como é que é vendedor? O vendedor já vai te trazendo, você vai provando e tal, e aperta aqui, tal, ficou legal em você, irmão, tal. Você vai levar, falei, não, eu vou ver. Irmão, fui para casa. Eu tinha convicção que Deus ia me dar aquele terno. Irmão, aí no sábado seguinte, eu fui num culto com os meus pais, eu e a Bruna. E meu pai, ele não está assistindo aqui, mas pensa num homem, sabe, irmão, difícil sair alguma coisa dali, só se Jesus tocar. Meu irmão, e nesse período Deus tocou no seu Zé. Aí acabou o culto, estava nós conversando, e meu pai olhou para mim e falou assim, filho, Deus mandou dar um terno para um rapaz igual a você, assim, baixinho igual a você. Na hora, irmão, meu coração murmurei, falei, velho, pirana, eu precisando de terno, vai dar para os outros. O filho precisando, e vai dar para os outros. Irmão, na hora eu fiquei irado, eu fiquei possesso. Aí meu pai olhou para mim, viu que meu rosto mudou. Ele fala, não, o menino é você. Meu irmão, na hora eu chorei. E ali, sabe o que eu aprendi? Que Deus cuida dos mínimos detalhes. Tem gente que está desesperado aqui com alguma coisa, mas já tem um anjo de Deus que está cuidando de tudo de você. Para de ficar agoniado, de perder o sono. O teu Deus nunca falhará. Ele cuida de você. Ele cuida de você, meu irmão. Quantas vezes que nós já experimentamos coisa, a Bruna grávida, uma dificuldade, irmão, 10 anos no Monzão 90 e tal. A Bruna falava, ai que vontade de comer um bife. A irmã falava assim, pastor, vem aqui em casa. Sabe que tinha bife? Sabe, Deus cuidando dos mínimos detalhes. Deus cuidando dos mínimos detalhes, porque Ele quer se revelar a você. É por isso que Ele está andando sobre as águas. É por isso que Ele está andando sobre as águas daquele dia. E Ele está dizendo para aqueles discípulos, sabe por que eu chamei vocês? Sabe por que eu estou com vocês? Para dizer, eu estou andando aqui sobre essas águas, para mostrar para vocês que nada é impossível para mim. Confiem em mim que vocês vão viver coisas extraordinárias. Meus irmãos, só que os discípulos ainda eles estavam muito limitados. Às vezes a gente é muito limitado, a gente se preocupa com coisa pequena. Meu irmão, tudo está no controle de Deus. E o terceiro ponto que eu aprendo com esse texto é que Deus quer que nós vivamos além dos limites que nós estamos vendo, acima das dores, acima das aflições, acima do medo, acima de toda dificuldade. E para ir para esse outro nível é necessário confiança, fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus está andando sobre as águas, e aqueles homens estão olhando e dizendo, meu Deus, quem que é esse? Só que o medo ele muda a nossa visão. O medo, ele faz você ver coisa que não existe. Deixa eu contar outra história aqui para vocês. Irmão, eu sou um cara, eu não sou muito corajoso. Dá para ver já, né? Meu perfil, gordinho, baixinho. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu arrebento parede. Agora eu normal, eu sou um pouco mais medroso. Estava eu lá em Foz, e um amigo meu falou assim, vamos tomar banho de rio por cima.
falei, cara, senti um rio lá num bairro, lá não vou falar o nome. O nome do rio também eu não vou falar, porque o rio era sujo a beça. E o camarada me deu uma camisa do Corinthians, irmão, para me ajudar. Falou, coloca essa camisa por cima. Em Foz do Iguaçu, no meio de uma favela, eu com a camisa do Corinthians. Parecia que tinha engolido uma jiboia, assim, apertada aquela camisa. Vai eu lá. Cheguei lá, uma molecada, irmãos. E eu lá, eu não sei nadar direito até hoje. Aquela época pior ainda, eu devia ter uns 14, 15 anos. Aí tava aqueles moleque assim de vida terrível, né? Aí o moleque gritou assim, pega o gordinho corintiano. Pega esse gordinho corintiano e joga no rio. Eu olhei pro lado, não tinha ninguém com a camisa do Corinthians. Eu falei, é eu. Irmãos, o medo que me tomou naquela hora me fez esquecer de correr pro outro lado. Sabe que eu fui pulei no rio. Irmãos, pulei no rio. Eu bati lá no fui ver se eu... E fui assim, ó, na ponta dos dedos, tá? Que eu quase morri, irmão. Quase morri, por quê? Porque o medo ele tira a tua visão. É por isso que aqueles homens estão com tanto medo. E eles estão olhando para Jesus e estão achando que é um fantasma. Quando você está com medo, até quando Jesus está agindo, você acha que é coisa da sua cabeça. Não, isso deve ser alguma coisa que eu estou achando. Não, Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite, pare de duvidar e creia. Não é um fantasma, não é uma ilusão, sou eu que estou agindo. Ah, pastor, será que a pessoa está mudando mesmo? Mudou o palavreado, está falando alguma coisa? Será que é Deus mesmo? Sim, é Deus que está agindo. Creia, abra os teus olhos nesta noite, porque Jesus quer nos levar para uma nova dimensão, para que nós possamos entrar no outro nível. Porque quando a gente entende isso, a gente começa a querer viver esse nível, a viver de fé, a viver confiando no Senhor totalmente. É por isso que Pedro, quando ele olha, ele fala, peraí, se é Jesus, eu quero andar também. Porque todo mundo fala de Pedro, né? Ah, Pedro andou sobre as águas, mas afundou. Mas ele foi o único que teve coragem de pedir para andar sobre as águas. Tem um monte de gente que está dizendo, fulano, meu irmão, mas ele é o único que tem coragem de querer viver algo novo de Deus. Fulano está falando lá na frente, fulano está começando a participar da igreja. Irmão, mas ele é o único que tem coragem e quer experimentar mais de Deus. Tem tanta sede dentro dele, que não importa, ele não está importando se ele pode, se ele não tem, se ele não consegue. Ele quer Deus, ele quer fazer, ele quer viver. Esse é Pedro. Pedro está ali, ele não tem experiência, mas ele falou, mas se é você, Jesus, se é você que está mandando, eu quero andar sobre as águas. E Pedro pisa. Imagina a cena. Uau. Né? A ciência mostra que o homem consegue andar sobre as águas, só que ele tem que andar numa velocidade assim, impossível. Se o ser humano conseguir andar muito rápido sobre as águas, ele consegue. Mas tem que ser tipo aqueles animais, né? Levinhos. Mas o ser humano é impossível. E quando Pedro ele pisa, irmãos, ele fala, uau. Só que quando Pedro ele pisa sobre as águas, ele começa a olhar para a tempestade. Porque assim, Deus quer nos levar para um outro nível. E tem um outro detalhe, às vezes Deus ele te chamou, você já está vivendo coisas novas de Deus. Só que você começou a andar sobre as águas, você começou a conhecer mais sobre Deus. Só que aí vem a prova, aí vem a luta, vem a tempestade. Ao invés de você olhar para Jesus, você começa a olhar para a luta, para a prova, para os problemas, para as pessoas, o que elas estão falando. Então você começa a perder o foco de Jesus, e você começa a afundar. Porque tem um detalhe aqui, que quando você olha para os olhos de Jesus, você começa a ver aquilo que ele está vendo. O fogo nos olhos de Jesus começa a te transformar. Então às vezes parece que a tempestade ela chama mais atenção do que os olhos de Jesus. Agora quando você está olhando para Jesus, você é pastoreado, você é cuidado, você é amado. Porque como diz aquela canção, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Porque quanto mais eu olho para Jesus, eu fico no nível de entendimento dele. Eu não começo a ver mais as coisas segundo a ordem deste mundo, eu começo a olhar segundo os olhos de Deus. Então o diabo ele não quer, ele quer que você olhe a tempestade. E é por isso que naquele momento Pedro olha para o lado e ele começa a afundar, Só que quem está ali, quem chamou para entrar no barco não foi homem, foi Jesus. Quem mandou sair do barco não foi homem, foi Jesus. Então até mesmo se afundar, Jesus estende a mão e traz você de novo para perto dele, porque é segundo o olho dele que você tem que andar. Deus está olhando para nós essa noite.
E Deus quer que você ande com Ele. Esse é o grande desafio, irmãos. Esse é o grande desafio desses dias. O Senhor, Ele tem nos levado a crer que nós estamos vivendo um novo tempo, um novo nível. Mas é necessário crença, fé. É necessário olhar para Jesus. Porque no meio dessa caminhada vai vir tempestade, vai vir dificuldade, vai vir problema. Mas quando Jesus está... Você está olhando para Jesus, e Jesus nos teus olhos, Ele vai te dando força, meu irmão. E assim tudo que você fizer vai se enquadrando à vontade dEle. E você vai viver coisas sobrenaturais.